Mais uma vez estou vindo aqui falar um pouco sobre o ciclo da realidade. E hoje vou trazer um foco um pouco diferente do que da última vez que eu falei sobre esse assunto. Todo mundo quer mudar de vida, quer ter uma vida melhor, quer se transformar numa pessoa diferente, mas muitas vezes a gente não procura pelo caminho correto, porque a gente quer transformar a casca, por fora, a aparência, mas o interior continua sendo o mesmo, porque tudo na vida você cria a sua própria realidade. Quando você está criando a sua realidade, ela é a sua expressão dos seus pensamentos. Como eu já falei da outra vez sobre o ciclo de realidade, o ciclo começa com o pensamento. É a primeira parte. Do pensamento, eu gero o que eu vejo. E assim começa o ciclo da realidade. O que eu vejo, eu crio. O que eu crio, eu sou, certo? O meu aspecto interior. Com o que eu sou, eu faço. E o que eu faço, eu tenho. E aí componho a minha imagem externa, exterior. Essa imagem vai entrar novamente no que eu vejo e vai compor a nova imagem, que é a soma do que iniciou com o que foi completado ao final do ciclo. Só que as pessoas em geral não percebem isso e querem mudar o externo. Bom, então, para a gente mudar a nossa realidade, a nossa vida, a gente tem que mudar a forma de pensar. Então, para falar sobre isso, eu vou explicar algumas coisas que são mais técnicas, para que vocês possam entender como que isso é possível ser transformado. Na história da humanidade, um grande pensador chamado Hermes Trismegistus, ele viveu no tempo passado e criou o Kybalion, onde existem 7 princípios que ele determinou como sendo princípios universais, como leis universais. E na primeira lei que ele coloca, o primeiro princípio é justamente tudo é mente. Então, quer dizer, tudo começa com o mental, com o pensamento. E aí tudo que existe a partir do pensamento. Agora, olhando também para uma outra ciência, a gnose, que é uma ciência dos cristãos primitivos do gnosticismo, eles falam que o pensamento ele é gerado com 3 elementos. Um passivo, um ativo e um neutro. O ativo é o pensador, o passivo é o pensamento e o neutro é o ser pensado. Então, baseado nisso, eu comecei a fazer muitos estudos depois daquele primeiro vídeo sobre o ciclo de realidade, como mudar isso através do coaching também, dos trabalhos de coaching, você fazer com que a pessoa descubra como ela muda o seu ciclo de realidade. E a partir daí, eu comecei a desenvolver um pensamento e sincronizar esse pensamento com os corpos sutis que nós possuímos. Como eu já falei em outros vídeos também, eu vou falar de novo sobre os corpos. São 7 corpos, eu vou enumerar eles aqui. O primeiro, o corpo físico, esse que você está vendo. Depois, um outro numa vibração, numa frequência um pouco acima, que você não vê mais porque sai fora da faixa de frequências que a gente pode enxergar, que é o corpo etérico. Depois vem o corpo astral, que já está na dimensão acima. Depois vem o mental concreto, que é responsável por toda a mente concreta que nós possuímos, quer dizer, as coisas concebidas, tá? Não são imaginativas, são concebidas, elas existem. Tá? Depois vem o mental abstrato, que é onde está a imaginação. Depois vem o búdico, que é o corpo que gera a fé e torna possível a intuição. Depois vem o átmico, que é o corpo mais elevado em termos de vibração, em termos de frequência vibratória. Tá? E esse corpo é responsável pelos padrões. Então, se a gente fizer uma analogia para decifrar o pensamento, ele vem exatamente desses 3 corpos mais sutis, que são corpo mental abstrato, corpo búdico e corpo átmico. E esses 3 corpos criam o pensamento. Como é que ocorre isso? O corpo átmico, ele cria o padrão, que o padrão quer dizer o que é a forma do que vai ser pensado. O corpo búdico, ele detém a energia que vai impulsionar para existir esse pensamento, que é a fé. E essa energia, com essa forma do pensamento, ela vai gerar a imaginação que está no corpo mental abstrato, que é o fluido do mental abstrato. Então, a partir da imaginação, você vê, começa o seu ciclo da realidade. E aí, como você vê,
você cria, que é o seu mental concreto, né? O que você cria, você estabelece a sua pessoa, a sua personalidade, é o que você é. E o que você é, né, você faz, e o que você faz, você tem, certo? Então, assim é o ciclo da realidade. Aí o que você tem vai compor a próxima imagem do eu vejo, que vai anexar aquilo que você conseguiu ter e vai criar o novo eu vejo, que vai somar com os seus próprios pensamentos. Então, quando a pessoa tem uma vida que ela vive uma vida com dificuldade, que ela está sempre com dificuldades financeiras, ela tem dificuldade de trabalho, é porque ela justamente, no pensamento dela, ela só cria imaginações e só vê aquelas imaginações dessa forma. Né? Aquilo é um padrão que ela colocou. Então o que a gente faz? Quando nós trazemos o trabalho de coaching, a gente faz a pessoa conseguir entender como ela muda o padrão. Ela entender um novo padrão para que ela alcance aquilo que ela quer. Então, se a pessoa quer ter prosperidade, ela vai ter que fazer coisas que levam à prosperidade, ela vai ter que ser próspera, ela vai ter que criar um astral de prosperidade. E ela vai ter que ver essa prosperidade, ela vai ter que ter fé que ela é próspera e vai ter que dar forma como é essa prosperidade, porque a prosperidade em cada pessoa ela pode se formar de forma diferente. Então, através desse trabalho, a gente vai colocando a pessoa em sintonia com a nova forma, mas nunca começa pelo final, pelo eu tenho, e sim vai começar pelo eu penso. E o que eu penso é exatamente o que eu imagino. Então, se você imaginar que atrás da sua casa tem uma pessoa perigosa morando, você vai viver com aquela pessoa. Se você imaginar que você mora numa casa que tem riquezas, prosperidade, tudo funciona, que assim vai ser. Tony Robbins também começa o livro dele, Desperte o Seu Gigante Interior, somente contando que ele estava num helicóptero passando por cima de um edifício e olhou para o edifício de cima, olhou para baixo vendo o edifício e lembrou que aquele edifício 10 anos antes ele trabalhava ali como porteiro, né? E naquele momento ele era o dono do helicóptero, ele estava indo para uma grande palestra que ele ia fazer, né? Então a vida dele se transformou em 10 anos. Com certeza ele mudou o pensamento, ele mudou a forma de criar a imaginação. E no ser humano, normalmente, ele não faz assim. Ele pega e cria exatamente aquela imaginação que ele não quer. E tipo, isso não vai dar certo. Pronto. Aí já está condenado. Aí você falou, isso não vai dar certo. Você já colocou uma imagem, uma imaginação disso não dando certo. Agora, pelo contrário, se você disser assim, não, isso sempre dá certo para mim, então continuará sempre dando certo. Porque você já criou a imagem daquilo funcionando. E a gente faz muito isso. A gente tem um problema na vida da gente, um desafio que a gente tem que ultrapassar, porque a vida é assim, é cheia de desafios. Então a gente pega aquele desafio que a gente faz. Em vez de a gente arregaçar a manga e cair dentro e sair tentando dissolver aquilo e resolver de forma definitiva, não. A gente sai contando para todo mundo, choramingando. E aí vai contando para um, contando para o outro. E vai aumentando aquela energia, né? E você cada vez vai tendo mais dificuldade de conseguir alcançar a libertação daquele problema. Bom, então o meu recado de hoje é exatamente isso. O que você pensa, o que você imagina é o que você cria para a sua vida, é a sua realidade. Então, se você quer mudar, comece analisando o que você imagina, comece analisando o que você pensa. E eu vou ficando por aqui. Peço a você que coloque sua curtida ou coloque também o seu comentário, ok? E até o próximo vídeo. Namastê!